Olá a todos, eu sou Ícaro Decan, terapeuta holístico, e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco a respeito desse tema que é bastante controverso e ainda um pouco incipiente aqui no Brasil, pois há muitas controvérsias, que é o reiki rúnico. Existem várias formas de reiki que foram difundidas no Brasil e o reiki rúnico é uma dessas formas, então hoje nós vamos aprender um pouco sobre ele. Mas antes de nós começarmos a falar sobre o reiki rúnico, é preciso fazer uma introdução e uma contextualização. Isso porque o universo ao qual estão inseridas as runas nórdicas hoje em dia pode ser dividido em 4 grupos distintos, que são os grupos dos tradicionalistas, os reconstrucionistas, os ocultistas e os New Age. Os tradicionalistas, como o próprio nome dizem, seguem a tradição. São os grupos que desejam viver como viviam os antigos vikings. Vivem em comunidades isoladas, são geralmente pessoas austeras, os homens utilizam a famosa barba viking, acreditam pertencer à linhagem viking original e são encontrados geralmente no mundo escandinavo, que inclui a Islândia, a Noruega, Dinamarca, Finlândia, entre outros países. Os reconstrucionistas eles estão mais vinculados ao movimento moderno chamado de Asatru Vanatru, que hoje em dia também algumas pessoas chamam de Asatru. O termo Asatru Vanatru ele vem da linhagem sagrada dos deuses vikings, que são os deuses Ases e os deuses Vanis, que estão associados à cultura viking. Então, Asatru significa a verdade dos deuses Ases e Vanatru é a verdade dos deuses Vanis. Os reconstrucionistas eles querem resgatar e reconstruir a religião viking. Eles podem ser encontrados em várias partes do mundo e adotaram hábitos modernos e não são vikings e nem descendentes dos vikings originais. Os ocultistas eles foram muito desenvolvidos por volta do final do século XVIII, início do século XIX, até o século XX mais ou menos, e eles geralmente estão associados ao grupo de estudos alemães e têm como um dos seus maiores precursores o ocultista Guido von List. Se difundiu também nos países hispânicos por conta da ligação de alguns países com os grupos nazistas e tem sua própria versão das runas, que são chamadas de Armanen-Runen, e alguns ocultistas, nem todos, foram nazistas. E os grupos New Age esotéricos, que estão mais ligados ao movimento da nova era, ao esoterismo moderno, chegaram até nós através de grupos esotéricos como a Wicca, por exemplo. Não estão vinculados a nenhuma tradição religiosa e são livres para criar novas formas de utilizar as runas da forma como pretenderem. O reiki rúnico veio desta linhagem. Então, dentro dessa premissa, nós podemos considerar que o reiki rúnico não está ligado a nenhuma tradição religiosa ou viking. O reiki rúnico é uma prática espiritual livre e qualquer pessoa pode praticar o reiki rúnico. Então vamos falar um pouquinho sobre as origens do reiki rúnico. O precursor ou canalizador do sistema é o americano chamado Rodney Cox. Ele canalizou esse sistema em 2004 e compilou o sistema em 2017. E o nome do original do sistema que ele canalizou é Runvaldr. O livro no qual o sistema foi compilado foi publicado em 2017 em língua inglesa pela editora Lulu e o nome do livro é Runvaldr Rune Power Authority, que poderíamos, em livre tradução, chamar de Reiki rúnico, o poder rúnico e a autoridade. O sistema rúnico trabalha com a canalização da energia vital através de símbolos de poder. Mas o que é energia vital? Vamos falar um pouco sobre isso. Nós entendemos que o ser humano ele é composto de corpo, mente, alma, com alguma diferenciação de nomenclaturas, e de energia vital. Então, a terapia energética é baseada no conceito do vitalismo postulado por Hipócrates,
de que o corpo tem uma habilidade inata para se recuperar rapidamente de lesões e doenças, que é conhecida como Vix Medicatrix Naturae. Todo o corpo tem autoproteção, tem autocura e um mecanismo de autorreparação. Ele tem uma capacidade intrínseca de se proteger de todas as ameaças à saúde e à sua integridade física. Ele pode se curar de todas as condições de perturbação ou doença e restaurar a sua saúde, desde que o ser humano possua energia vital suficiente para esta reparação. A energia vital a que nós estamos nos referindo foi chamada por diferentes nomes em diferentes culturas, mas todas elas se referem à mesma manifestação, algo como o sopro, o espírito ou a essência. Por exemplo, os gregos chamavam a energia vital de pneuma. O sânscrito, lá dos indianos, chama a energia vital de prana. E no sistema energético chinês, essa energia é chamada de Qi. No sistema japonês é chamado de Ki. E existem várias outras. Toda terapia energética é baseada no conceito de que é possível a transferência da energia vital de uma pessoa para outra, de um lugar para outro ou de um estado para o outro. Então isso significa que o terapeuta da energia vital, ele é um canalizador ou um transmissor da energia vital disponível a quem quiser utilizá-la, manipulando-a dentro de um processo terapêutico sistematizado. Então o terapeuta energético, ele projeta a energia vital canalizada diretamente para o corpo ou área do corpo da pessoa que necessita dessa energia vital. Então, a transferência de energia vital geralmente equilibra, estabiliza e harmoniza o paciente ou o ambiente ou somente a área afetada que recebeu a terapia. A transferência da energia vital pode se dar de forma espontânea, como por exemplo num abraço, mas também nós podemos repô-la pelo ar, através da respiração, através da meditação, pelo sol, pela terra, pelas árvores, bem como através da energia divina, com a utilização de uma prática terapêutica que ficou conhecida como Reiki. Desde que o primeiro sistema de Reiki foi canalizado por Mikao Usui, muitos outros sistemas surgiram desde então. Dentro dessa premissa, nós vamos conhecer agora o que é o Reiki rúnico. O que é o Reiki rúnico? Vamos ver as definições. O nome original do sistema é Runwaldr. Pronuncia-se Runwaldr. É um sistema de utilização e manipulação da energia vital por meio de sintonizações e símbolos. Mas o que isso significa? Significa que, obtendo uma sintonização específica, pode-se adquirir a capacidade de acessar e canalizar uma das formas de energia vital através do seu corpo para uma variedade de fins, utilizando para isso runas nórdicas e outros símbolos próprios do sistema Runwaldr. Esse sistema pode ser usado para terapia energética, meditação, magia e uma outra infinidade de utilidades. Basicamente, então, o Runwaldr é um sistema energético de poder, pois não se limita apenas a tratar, e o praticante do sistema é livre para usá-lo para qualquer propósito que lhe aprouver. Então, é preciso receber uma sintonização para trabalhar com o sistema. O sistema ele é baseado em energia vital. E você não precisa utilizar a sua própria energia. O sistema faz uso de muitos símbolos que incluem as runas nórdicas, mas não só. O praticante tem o controle total da energia e a direciona durante um trabalho terapêutico. E a concentração deve ser mantida no fluxo de energia durante todo o processo da terapia. Mas como funciona esse sistema? Vamos entender a prática. Quais as características do sistema?
que são necessárias para colocar ele em prática. Primeiro, olha, o Runwaldr, para ser utilizado na prática, deve seguir 4 princípios básicos. O princípio do carregamento, da ativação, da concentração e da finalização. Vamos entender então, saber um pouco a respeito dos mitos e verdades que já surgiram a respeito do Reiki rúnico, apesar da sua recentíssima canalização. Primeira, eu preciso ser iniciado no Reiki tradicional, como o Reiki Usui, por exemplo, para praticar o Reiki rúnico, o Runwaldr? Não. O Reiki rúnico é um sistema independente. E o Runwaldr ele se assemelha ao Reiki, mas ele não é Reiki. Segundo, o Runwaldr também possui 3 iniciações como o Reiki? Não também. O Runwaldr possui somente uma iniciação, chamada de sintonização. Terceiro, posso praticar o Runwaldr sem ser iniciado? Não. Somente quem é sintonizado através do ritual e do símbolo de sintonização por um terapeuta já sintonizado, então poderá praticar o Runwaldr. Quarto, devo conhecer as runas nórdicas para praticar o Runwaldr? Não necessariamente. É possível praticar o Runwaldr somente com os símbolos do próprio sistema. Mas conhecer as runas nórdicas e a sua aplicação dentro do sistema tornam esse sistema muito mais eficaz e poderoso. Quinto, existe um livro sobre o sistema Runwaldr em português? Sim. Existe uma tradução particular e não comercial do sistema Runwaldr em português, acessível somente aos iniciados do sistema. A tradução é registrada e protegida por direitos autorais. Então, aqui está uma pequena cópia do livro, a tradução para o português do sistema, compilado em 2017, que foi feita por mim e registrada essa tradução. Ela é não comercial e disponível somente aos iniciados do sistema. Então, aqui eu vou deixar aqui alguns contatos meus. Para aqueles que já me conhecem, eu sou o Ícaro Decan, sou terapeuta holístico, naturopata, terapeuta rúnico, terapeuta do pêndulo hebreu, entre outros. E aqui ficam os meus contatos para quem quiser saber um pouco mais a respeito do sistema, trocar informações. E eu estou aberto e disponível para todas as dúvidas que surgirem. Então, este era só um vídeo de apresentação. Eu agradeço a todos. Até o próximo vídeo.